Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem também? Legal. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação para a gente dar início, tá bom? Bom, pessoal, falar então hoje um pouquinho aí sobre o Copilot para o Microsoft 365, onde o futuro é agora, né? Só dar uma introduçãozinha aí sobre a IA, principalmente o Copilot da Microsoft. É uma ferramenta onde ela se integra aí principalmente com os recursos aí do pacote Office, né? E com um pouco mais de um ano aí que ela está sendo bem utilizada aí pelo, pelos usuários. Claro que a gente tem um Copilot gratuito, que você tendo uma conta Microsoft, você pode utilizar ele ali, o prompt, para fazer pesquisas via internet, onde ele vai trazer as respostas para você e muitas vezes algumas indicações. Mas quando você contrata o Microsoft para o 365, ele traz uma abordagem um pouco diferente, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, meu nome é Rafael Bonani, eu sou analista pré-vendas Microsoft aqui na Gênesis. Estou no mercado de trabalho aí há mais de 10 anos, trabalhando com a parte técnica e principalmente com produtos e recursos Microsoft. E aí segue algumas das minhas certificações, tá bom? Na agenda de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução do Copilot para o 365. Nós vamos falar um pouco também sobre os recursos do Copilot. Vamos fazer umas apresentações aí com uma demo aí do que o Copilot pode trazer em cada recurso aí do pacote Office. E também do Admin Center, para quem é administrador aí de TI e queira utilizar ele também no Admin Center, ele pode ajudar. Então a gente vai apresentar também. A gente vai falar um pouco também sobre como adotar e integrar o Copilot com o 365. E uma visão geral dos Copilots da Microsoft, que a Microsoft não tem só o Copilot para o 365, existem outros Copilots. Então a gente vai falar só um pouquinho deles no final ali, apresentar quais são esses Copilots. E depois, futuramente, a gente pode estar fazendo outras apresentações aí, caso necessário, sobre os outros Copilots que a Microsoft entrega. Bom, pessoal, agora uma introdução aí ao Copilot para o 365. Ele é uma ferramenta inovadora que visa transformar a forma de como a gente interage com documentos e tarefas diárias. Então, o Copilot ele não apenas automatiza processos repetitivos, mas ele também libera tempo, que é muito valioso para os usuários, né, para a gente que está no dia a dia trabalhando aí, e para que a gente possa se concentrar em atividades estratégicas. Então, principalmente aí nessa tomada de tempo nossa aí, ele ajuda muito, e com isso a gente consegue otimizar bastante aí, e trazer muitos benefícios aí, tá? E aí, com isso, tornando o trabalho mais eficiente. Então, a integração do Copilot com o 365 ela é simples e ela permite que os usuários instalem uma extensão. Na verdade, não é bem uma instalação, que quando você adquire a licença e o 365 reconhece que você tem a licença do Copilot, automaticamente ele já vai adicionar o Copilot ali ao pacote Office para que os colaboradores, os usuários possam utilizar. Claro que às vezes precisa fazer alguma configuração dentro do Admin Center ali relacionada ao Copilot para os usuários poderem utilizar. A gente pode fazer algumas configurações, mas ele já reconhece automaticamente aí o Copilot, a licença no usuário, tá? Aí fala um pouquinho dos benefícios que o Copilot para o 365 traz. Ele oferece uma gama grande de benefícios aí, que aí pode transformar a maneira como a gente trabalha, certo? Então, por exemplo, ele traz sugestões de gramáticas e ortografia, principalmente ali no Word, no Outlook, onde a gente faz bastante textos, por exemplo, e-mails, a gente quer trazer algo mais formal, que daí já entra na sugestão do estilo de escrita ali, né? Então, ele traz essas sugestões e pode fazer esse trabalho automatizado ali dessas correções para nós, tá? Então, ele pode apoiar nesse sentido aí da gramática, ortografia aí, e na escrita também. E a eficiência no trabalho.
O Copilot ele permite que os usuários concentrem-se em tarefas mais importantes ao invés de perder tempo revisando documentos. Então, por exemplo, você tem um exemplo rápido, um texto ali no e-mail, quer dizer, desculpa, você tem vários e-mails em um histórico com vários e-mails e você precisa que você vê mais rápido aqueles e-mails, porque parar para ler tudo que está falando ali talvez vai levar algum tempo. Então você pode pedir para o Copilot, por exemplo, fazer um resumo daquele histórico de e-mails, onde ele vai apresentar para vocês um resumo e a gente vai ter mais rápido ali entender o que está no histórico daqueles e-mails, por exemplo. Mas isso também se aplica aos outros recursos da Microsoft, como o Word, o Excel, talvez até um PowerPoint aí, ele pode apoiar nesse sentido de fazer alguns resumos ali para nós, tá? Claro que o Copilot traz outros benefícios também, mas aqui a gente trouxe só falando dos principais deles, que são esses três aqui que está sendo apresentados aí para vocês, tá bom? Aí os primeiros passos, pessoal. O primeiro passo para o Copilot, para a gente adquirir, é ter uma assinatura do 365, né? O nosso tenant. Então é necessário que a organização tenha ali ativa um tenant no Microsoft 365 e tenha os usuários criados e aí sim adquirir a licença. Após isso, a gente vai ativar o Copilot. Como eu falei, pode ser necessário que a gente faça alguma atualização, alguma configuração, desculpa, dentro do talvez o portal do Admin Center. Mas uma vez que ele for ativado e o 365 reconhece que o usuário, o colaborador tem a licença, ele vai automaticamente ser ativado ali nos aplicativos da Microsoft. E aí o uso do Copilot. É necessário que a gente tenha um acompanhamento aí junto com os outros, com os colaboradores. Eu digo o acompanhamento sendo feito pelo time de TI, né? Que está fazendo ali a gestão do Copilot. Então é importante que a gente acompanhe a utilização, que tenha feedbacks dos usuários para saber como está sendo utilizado. E é muito importante também, pessoal, a gente ter treinamento. Eu vou falar isso mais para frente um pouquinho em outro slide, mas já ressaltando, é muito importante que a gente treine os usuários para que eles saibam utilizar o Copilot. Porque a gente pensa muito hoje em dia em IA, né? Talvez falando de outras ferramentas, que é sempre pesquisa, né? A maioria das vezes. Que são as IAs gratuitas ali, né? Você cria uma conta, utiliza, você faz perguntas, ele te traz respostas, alguns insights ali, ou algumas recomendações, mas é daquela maneira. Então, é importante que o colaborador entenda como utilizar o Copilot, e para isso é necessário que ele faça um treinamento, que seja bem explicado para ele como está utilizando em cada recurso ali do pacote Office, por exemplo, tá? E aí, como adotar o Copilot e entregá-lo ao 365? É, a doação do Copilot no 365 ela é um passo significativo para otimizar a produtividade e a colaboração, certo? É fundamental que as organizações implementem treinamentos, como eu já tinha falado, né, antes, adequado para os usuários e garantindo que eles compreendam como utilizar essas ferramentas de forma eficaz. É, e além disso, o Copilot é integrado com os recursos da Microsoft aí, como por exemplo Outlook, Teams, SharePoint, Word, Excel. E aí com isso ele facilita o fluxo de trabalho, mas ele também pode potencializar funcionalidades já existentes. Então, ao unir essas ferramentas, os usuários podem aproveitar o máximo possível das capacidades do 365 e tornando as tarefas diárias ali mais eficientes e colaborativas, tá? Aí as melhores práticas. O uso regular é uma melhor prática, é uma das melhores práticas, né? Então a gente deve usar ali o Copilot diariamente para que o Copilot reconheça os seus dados e reconheça o seu trabalho no dia a dia, para que ele possa te apoiar nas suas tarefas, nas suas demandas diárias. Então, foi como eu tinha falado até antes do treinamento. É importante ter o treinamento, mas é importante também ter o uso regular e a gente ter feedbacks dos colaboradores, de quem está utilizando a licença e o Copilot, para saber como está sendo, se está sabendo utilizar, se ele tá, se o Copilot está ajudando, principalmente na otimização de tempo ali e nas tarefas. Então, eu já falei do uso regular e acabei falando do feedback junto, que é muito importante, que a equipe de TI tenha esse feedback dos colaboradores para estar
utilizando aí, e entendendo como está a utilização do Copilot nos colaboradores. E aí, por fim, revisão regular do uso e impacto do Copilot. Ele permite ajustes estratégicos, garantindo que a doação da ferramenta seja otimizada, que novas práticas possam ser implementadas conforme necessário. Então, é bem importante que a gente esteja sempre revisando ali como está a utilização do Copilot, entendendo como que ele funciona, fazendo talvez campanhas estratégicas internas, né, de marketing ali para os funcionários, para que a gente possa ter uma revisão regular dele na utilização do Copilot, tá? O Copilot integra aí com os aplicativos da Microsoft 365, né? Como eu já falei, e aí ele é fundamental para otimizar a colaboração e a produtividade das equipes. Eu vou falar um pouquinho aí sobre o Copilot dentro dos aplicativos aí da Microsoft, que é o foco nosso hoje aqui, né, no pacote Office, para que vocês possam entender e ter uma visão de como ele trabalha ali dentro do pacote Office. Uma informação importante, pessoal, é que o Copilot ele oferece os recursos do que ele traz ali, é muito valioso, mas é sempre importante a gente ressaltar que o conteúdo gerado por IA, isso é uma mensagem que vem em todos os Copilots aí, todas as IAs trazem, ele tem que ser sempre revisado, porque pode conter ali imprecisões. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento de que às vezes ele pode trazer alguma informação que pode não ser precisa. Então, é importante que a gente sempre revise o que o Copilot está trazendo, não somente dar um copiar colar ali, ou ele passou, ele trouxe alguma informação, ou aplicou, por exemplo, alguma fórmula, algo, por exemplo, no Excel. Então, é importante que a gente valide que está tudo certo, porque ele pode trazer, às vezes, alguma informação imprecisa ali. E isso daí é da IA, né? Ela é uma inteligência artificial, então pode acontecer de ter essas imprecisões. Então, todos as IAs trazem essa mensagem ali, depois eu até vou, durante a apresentação da utilização do Copilot, eu vou mostrar para vocês que ele sempre traz essa mensagem no prompt dele, então é importante que a gente sempre faça essa revisão, tá? Bom, pessoal, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o Copilot 365 versus o Copilot para a web, tá? Aqui ficou até no slide que tá errado, que de um lado tá o web e o outro tá o Copilot 365, desculpa aí na hora de montar o slide. Mas falando do Copilot Web, o Copilot Web ele é distribuído gratuitamente através do navegador da web. Então, você tendo uma conta Microsoft, não necessariamente tendo uma licença, mas tendo uma conta Microsoft, você já consegue acessar ele via navegador e utilizar ele ali para fazer perguntas e ter respostas, fazer pesquisas, por exemplo. Ele traz respostas rápidas para perguntas simples. Ele pode trazer criação de lembretes, lista de tarefas e notas. Ele ajuda na tradução de textos e conversação em outros idiomas. Então, por exemplo, você pode trazer um texto em inglês e pedir para que ele analise o texto e te responda em português. Então, o Copilot para o web aí, ele tem esse recurso de entender outros idiomas e conseguir traduzir também. A gente pode talvez pedir para ele resumir algo do que está sendo apresentado ali, do que a gente trouxe para ele num texto, mas ele entende todas as línguas aí, tá bom? E aí ele é ideal para tarefas pessoais e simples, né? Como navegação na web e organização pessoal. Então ele apoia bastante, principalmente na parte de pesquisa. É importante que o pessoal faça teste, utilize, porque ele traz ali bastante benefícios. Já o Copilot para o 365, ele é integrado com os aplicativos do pacote Office, né? Que é o foco dele. Aí ele tem automação de tarefas repetitivas, geração de sites e resumo de reuniões, que é bem interessante essa parte, que a gente vai apresentar aí na demo que a gente vai trazer para vocês aí. Facilita na colaboração de equipes, principalmente dentro do Teams ali, ele pode apoiar bastante. Simplificação de processos complexos de automação de fluxos de trabalho. E ele é ideal para o ambiente corporativo e educacional, onde a produtividade e colaboração são essenciais. Então, pessoal, o Copilot, muitas vezes as pessoas não conhecem, né, na verdade,
o Copilot para a web e comparado com o Copilot 365. Essas são as diferenças dos dois. Claro, tem uma diferença enorme de um para o outro. Mas no próximo slide eu vou apresentar para vocês o Copilot para a web e vocês vão perceber que na minha apresentação, no Copilot para a web, ele vai mostrar tanto a web quanto o trabalho. Porque, ou seja, como eu tenho a licença do Copilot para o 365, ele vai mostrar que eu tenho a licença ali, vai mostrar para o trabalho. Então, eu poderia, através dele ali na web, fazer pesquisas no meu trabalho. Quer dizer, ele conhecendo meus arquivos, meus dados ali, é importante que ele tenha esses acessos. Claro, o Copilot, lembrando, pessoal, o Copilot vai ser sempre acesso aos dados que você tem permissão. Dados que não estão no seu OneDrive, por exemplo, ou em SharePoint, onde você não, que você tem acesso, ele vai reconhecer. Claro, leva um tempo ali para ele reconhecer tudo, é conforme você vai acessando seus arquivos, seus dados que ele vai reconhecendo. Mas a doação dele leva um tempo, tá? Então, o Copilot para o 365 ele tem esse benefício, mas a doação dele ela é um pouquinho. Para a gente colocar ele ali, a licença é rápido, mas para ele reconhecer todos os seus dados, entender como você trabalha, leva um tempo, tá? Aí, como falei para vocês, aqui está uma apresentaçãozinha que eu fiz para a gente demonstrar aí para vocês como funciona o Copilot para a web e o Copilot para o trabalho. Foi o que eu falei, aqui eu estou pelo navegador, pelo Edge, e na tela aqui vocês podem ver que ele traz a web e traz o trabalho. Eu vou demonstrar aqui nesse vídeo é o da web, como a gente utiliza ele, mas se eu clicasse no trabalho ali também, ele vem e apresentaria, faria pesquisas dentro dos meus dados, do que ele reconhece do meu trabalho aqui no ambiente corporativo, tá? Então, pessoal, aí, ó, o vidinho que a gente está apresentando aí com o Copilot Web. Foi o que eu falei antes ali para vocês. Ele traz as duas opções do trabalho e da web. Ali até cliquei ali dentro do Copilot para o trabalho. Então ele até me traz do lado direito ali, ele tem a parte onde dos chats que ele faz a gravação. Então ele tem um histórico ali do que foi perguntado, do que foi pesquisado com ele. Então a gente não perde o histórico, ele continua, ele deixa gravado, é bem legal. Traz alguma parte de obter agentes, mas isso daí é uma parte um pouco mais avançada, da qual a gente não vai estar falando muito hoje, tá? Do lado esquerdo aqui, ele traz aquele menuzinho, que é o menu padrão ali do 365. No meio ali, né, na tela, ele traz algumas informações. Por exemplo, tá até trazendo a Graziele ali, né? Que eu posso fazer alguma pergunta para ela, ou ver a parte de e-mail. Então ele traz algumas recomendações, algo que a gente poderia estar utilizando com ele. E no Copilot para a Web, a mesma coisa, do lado direito ele tem todo o histórico do que foi pesquisado, do que foi perguntado a ele. Então a gente não perde esse histórico. E no meio da tela aqui também a gente pode utilizar algumas recomendações que ele tem aí de perguntas para ele. Agora eu vou fazer ali uma pesquisa na web, aí ele vai trazer a resposta do que eu vou perguntar para ele, que é sobre o próprio Copilot, que eu vou perguntar, que eu preciso de uma breve visão geral sobre o Copilot para o 365, com os benefícios e as boas práticas também. Aí eu dou um pesquisar ali, ele vai fazer a pesquisa e vai trazer ali toda a visão geral aí do qual eu pedi. Podem ver que no final aí, pessoal, ele traz todo as informações necessárias já com algum design ali, né? Eu falo no sentido de colocar, enumerar ali os benefícios, as boas práticas. Então é bem interessante nesse sentido, que se a gente precisar de copiar e colar em algum lugar, fica bem simples. Ele informa no final, se precisar de mais detalhes, ele traz. A gente pode digitar ele no Paste, que é do Power Automate, podemos copiar ele, podemos compartilhar esse prompt dele. O Copilot sempre pede para a gente, talvez, informar ali, dar um like ou não, né? E ali é o que eu sempre falei para vocês, ele sempre traz essa mensagem ali de que o conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. E aí, em cima, ele traz as referências do qual ele pegou a resposta. Então, ele traz os links ali, do qual ele pegou essas respostas para me trazer o texto aí que a gente estava querendo, que a gente perguntou para ele. Então, assim, o Copilot na web, para pesquisas, ele é muito eficiente, ele traz muitas pesquisas e respostas rápidas, automáticas ali.
do que a gente pode pedir apoio para ele, e ele pode estar esse apoio mais rápido do que a gente fosse pesquisar e montar, por exemplo, alguma resposta, algo do tipo, igual eu fiz aqui na pesquisa do Copilot aí, que ele traz falando sobre ele mesmo, tá? Então é bem legal aí a gente estar utilizando ele na web aí para fazer pesquisas que a gente precisa aí para apresentação, ou algo que a gente esteja ali na demanda do dia a dia. Aí o Copilot para o Word. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho aí, pessoal, do Copilot dentro do pacote Office, né? Que é o intuito dele aí, né? Que é o principal benefício que ele traz, que é ele poder trabalhar, integrar com o pacote Office. E um dos benefícios que ele traz é a geração de conteúdo, onde o Copilot pode ajudar a criar texto, por exemplo, a partir de um rascunho, ou até mesmo de algum arquivo, de algum outro arquivo que a gente tem aí. Por exemplo, nesse print que está na tela aí, ele está até utilizando um Notes ali, né, de reuniões ali. Então a gente pode colocar algum arquivo do qual a gente queira que ele faça um resumo, ou talvez até traduzir algum texto. A gente pode pedir para ele traduzir algum documento ali em outro documento. Então ele traz bastante recursos nesse sentido da geração de conteúdo. Aí ele traz sugestões de edição. O Copilot oferece sugestão para melhor clareza, concisão e estilo no texto. Então ele ajuda aí a refinar os seus documentos, tá? Pesquisa e ideação. Ele pode ajudar a pesquisar informações e gerar ideias para enriquecer o nosso conteúdo no nosso documento aí que a gente está criando no Word. E a transformação de conteúdo. O Copilot pode transformar o texto existente, reescrevendo e ajustando conforme necessário para atender às suas necessidades específicas. Então, por exemplo, no próximo slide a gente vai estar apresentando um vídeo aí, demo, onde ele traz, e eu vou pedir para ele depois, no final, para ele fazer um texto ali voltado para uma certa, para crianças. Então, ele vai trazer algumas palavras ali, onde ele utilizaria se fosse para um ambiente corporativo, por exemplo, tá? Fazer a apresentaçãozinha do vídeo aqui para vocês poderem ver ele funcionando aí. Então a gente tem aqui, pessoal, um produto aí que seria uma bike elétrica, uma bicicleta elétrica. Aqui a gente tem todas as especificações dela. Vocês podem ver que o documento está em inglês, tá? Dentro do Word, a gente tem o botão do Copilot ali em cima no menu, como ele mostrou, e também tem o botão do Copilot no meio da tela, dentro do Word mesmo ali, onde a gente faz a escrita. É, Então a gente tem essas duas maneiras de estar utilizando ele. A gente vai abrir o prompt do Copilot para a gente poder fazer as demandas aí dentro dele. O Copilot reconhece meu nome, ele está trazendo ali porque ele reconhece meu usuário, meu nome, e ele traz algumas recomendações ali do que a gente pode estar perguntando para ele. Então eu fiz ali, eu pedi para ele resumir este documento, que foi algo que ele já me trouxe. Ele vai criar todo o resumo ali. Às vezes demora um pouquinho, porque é algo um pouco talvez grande, aí tem muita informação, e para ele resumir, tá resumindo até em português também para vocês verem. Ele está utilizando a linguagem minha padrão, que é o português, já que o documento está em inglês, e aí ele finalizou. Então ele já me traz ali um resumo bem legal do que a bicicleta ali ela entrega, né? Com principais características. Ele vai trazer a parte de especificações técnicas da bicicleta elétrica, alguns requisitos de desempenho dela, ele vai falar sobre bateria, sobre o que está sendo apresentado. Ali embaixo ele traz as referências do qual ele tirou, né? Então a gente pode copiar, já tem o botão de copiar ali, como informado lá no slide anterior do Copilot Web. Tem a parte do like, se eu gostei ou não. E aí, após embaixo ali, ele traz mais recomendações do que a gente pode estar perguntando para ele. Eu até utilizei ali uma própria recomendação do que ele trouxe, que é para fornecer uma análise do custo-benefício. Ele vai fazer uma análise do custo e vai trazer essa análise ali do custo-benefício da bicicleta elétrica. Então, assim, se eu precisasse apresentar, por exemplo, algo desse tipo, de uma análise dele para alguém, ainda mais estando em inglês ali o documento, ele vai me trazer essa análise totalmente em português, tá? Então é bem interessante nesse sentido que o que ele traz ali pode apoiar muito e é algo muito rápido. Ele fez ali a apresentação
Ele trouxe ali toda a análise e aí é só copiar e jogar. E, claro, tem que dar uma analisada lida, né? Porque às vezes ele pode trazer algo incorreto, como já foi informado, mas ele traz bem rápido o que a gente talvez teria que ficar ali algum tempo para fazer, fazendo um estudo, principalmente na otimização de tempo, tá? Então é bem interessante nesse sentido aí o que o Copilot entrega aí no Word. Aí ele vai continuar o vídeo aí, ele vai abrir abrir um outro documento novo. E aí dentro desse documento agora eu vou utilizar ele, o Copilot lá em cima, como é um documento novo, ele já me traz ali o que ele quer escrever. Ele me traz algumas recomendações na parte de cima, mas eu vou demonstrar para vocês, ó. Peguei o documento da bicicleta, que é o que está em inglês, e aí eu vou pedir para ele escrever um resumo sobre o documento, para que a gente possa apresentar ele. E claro, ele vai me trazer já em português e não em inglês, porque a minha, a minha língua padrão aqui no 365, ela é o português. Aqui, ó, então, pessoal, que eu tinha falado para vocês, ó, escreva um resumo do documento para que uma criança entenda o que está sendo oferecido. Então, o Copilot vai fazer ali essa criação desse resumo ali do documento. Então, para vocês verem, como eu tenho aquele documento, está dentro do meu OneDrive, eu tenho acesso a ele, o Copilot consegue reconhecer esse documento. Então, ele só vai reconhecer o que cada colaborador tem acesso. Normal ele levar um tempo para poder criar, né? Ainda mais que eu pedi para ele criar com uma criança lendo. Bem legal que nesse sentido ele deu um erro, pode acontecer, faz parte isso, às vezes acontecer esse erro, a gente pede para ele gerar de novo e ele vai gerar o que a gente pediu do resumo aí. Aí ele me pergunta se eu quero manter ou não. Claro que se você tem que analisar, né, o que ele trouxe, o que ele apresentou, e aí você pode manter ou não. Aí interessante, eu pedi para ele fazer para uma criança entender. Então ele traz ali, é uma bicicleta super legal. Se fosse algo mais formal, ele não traria essa palavra ali, o super legal. Então ele é algo direcionado, como eu falei que seriam para crianças, né, poderem ver, entender o que está trazendo ali a bicicleta elétrica. Então ele trouxe com algumas palavras que as crianças possam entender melhor. Então, nesse sentido, é bem legal que o Copilot pode ajudar nessa formalidade ali do nossos textos, tá bom? Aí falar agora sobre o Copilot para o Excel, pessoal. O Copilot para o Excel, ele tem a geração de fórmulas, que ele pode sugerir fórmulas para colunas e ajudando a automatizar cálculos e análise. Eu vou apresentar isso no vídeo de apresentação, onde eu peço para ele criar uma coluna ali com alguma fórmula ali, ele vai criar para mim. A parte de insight e visualizações também é bem legal, ele pode gerar gráficos, tabelas dinâmicas, destacando dados importantes e insights relevantes aí. É algo também que eu vou apresentar para vocês no vídeo de demo aí, onde eu peço para ele criar um site e depois criar um slide, desculpa, um gráfico em outra aba ali do próprio arquivo do Excel. Então é bem interessante nesse sentido que ele faz. Aí a análise avançada. Na análise avançada, pessoal, a gente tem uma parte bem legal que o Copilot ele faz uma integração com Python. E aí, com isso, ele permite a realização de análises avançadas, sem a necessidade, por exemplo, de ser um especialista em programação, tá? Então, muitas vezes o pessoal trabalha ali com um Excel, com alguma planilha que seja algo muito grande, o Copilot pode apoiar nisso, e muitas vezes a gente não é um programador, um especialista, e o Copilot pode apoiar nesse sentido aí, com essa integração dele com o Python, tá? Automatização de tarefas, ele pode automatizar tarefas repetitivas, como a formatação de células, aplicação de filtros, e aí com isso economizando tempo e esforço, tá? E aí com isso o Copilot para o Excel ele se transforma em uma ferramenta poderosa para otimizar o trabalho com dados aí e planilhas no Excel. Vou passar o vidinho para vocês aí a apresentação. Aí a gente tem aqui uma base de dados aí dentro de uma planilha, né, no Excel. Eu abri o prompt dele ali através do próprio botão do Copilot ali na parte de cima ali do Excel. Ele já me traz algumas sugestões ali, algumas recomendações do que a gente pode fazer.
tanto na parte de cima ali, quanto na parte de baixo, menorzinho também ele está trazendo. Então é bem interessante ali. Ele até falou do Python ali, na barra de rolagem que eu estava trazendo. Ele trouxe alguma, falando do Python, que ele pode fazer essa integração. Aí eu vou pedir para ele adicionar uma coluna agora, pessoal. Ah lá, uma coluna com margem do lucro. Ele vai gerar, vai trabalhar nisso, né? Vai levar um tempinho até ele fazer, mas é bem rápido. Ele vai analisar todas as colunas ali e no final ele vai criar uma coluna que é a coluna R, que aqui é a última, e aí ele vai trazer para a coluna R essa coluna de margem que eu solicitei para ele criar. Claro que antes ele vai me perguntar se eu quero manter ou não o que ele gerou. Também bem interessante, tá ali, ó, inserir coluna, né? Então eu vou subir um pouquinho aí a tela para vocês poderem ver o que que ele fez. Olha lá, ele verificou, analisou da A1 até aqui 151 e ele fez ali, fez o cálculo da margem de lucro. Ele mostra qual o cálculo que ele fez, qual fórmula ele utilizou para fazer. E ele vai trazer ali que tu mostrando na coluna R quais são a margem ali de lucro de cada linha. Aí ele pergunta se eu posso inserir a coluna ou não. Ele sempre traz a parte do botão de like ali, se a gente gostou ou não, que a Microsoft pede para ter esse feedback. E aí ele trouxe ali na coluna R a margem de lucro, tá vendo? De cada linha. Então, nesse sentido aí, é bem interessante que ele pode fazer automatizar principalmente no tempo aí, que é o que a Microsoft, o Copilot sempre bate nessa tecla, que a otimização de tempo aí é bem importante. Aí eu vou pedir para ele mostrar alguns insights agora, e aí ele vai gerar pelo próprio prompt ali, pessoal. Ele vai, se vocês verem, ele está analisando, e agora, inclusive, ele analisou a coluna R que a gente criou ali da margem de lucro. Ele vai finalizar, ele traz uma conclusão ali do que foi feito, e aí ele mostra mais ali para cima já o gráfico que ele criou, com insights. Aí eu posso adicionar ele numa outra coluna, uma outra aba ali na planilha, né? Nesse documento, ó lá, adicionar uma nova planilha, e aí ele fez automaticamente para mim, ó. Ele trouxe todos os dados aí de insights, e junto com ele trouxe um gráfico aí para a gente poder ter uma visualização. Então, assim, nesse sentido aí de insights, do que precisa fazer, o Copilot pode apoiar muito a gente na otimização de tempo aí, na aplicação no trabalho ali dentro do Excel, tá? Então ele fala ali que ele concluiu, né, a adição do PRP, que é o produto por categoria na planilha 1, e aí a gente pode depois continuar trabalhando com o que a gente precisar aí dentro do Copilot do Excel. Agora a gente vai falar um pouquinho aí do Copilot para o PowerPoint. O Copilot no PowerPoint, ele ajuda, o benefício dele na geração de conteúdo, ele pode sugerir texto, imagens e até mesmo layouts aí para os slides, com isso ajudando a criar apresentações visualmente mais atraentes e mais coerentes. Da mesma maneira lá que eu tinha pedido para que o Copilot no Word fizesse ali um resumo e apresentasse para uma criança ler, é a mesma coisa aqui no PowerPoint. A gente pode chegar e pedir para ele falar, ó, me cria ali um, uma apresentação sobre algum tema, por exemplo, sobre o Copilot, mas direcionado mais a um público infantil, a crianças, para que eles entendam. Ele vai fazer e a gente vai ter essa apresentação pronta. Só algo para falar para vocês, pessoal. Eu tenho utilizado bastante o Copilot no PowerPoint, ele tem me ajudado muito. Algo que ainda a Microsoft está trabalhando nisso é relacionado a imagens. Ele traz imagens, mas muitas vezes não é uma imagem mais, como que eu posso dizer, mais certeira, assim, no sentido do que está sendo apresentado. Então é algo que a gente tem que revisar, que é o que eles sempre traz essa informação ali, né? Que é necessário revisar, porque pode ter algo que não esteja correto. E aí a gente talvez tem que fazer a alteração dessa imagem, do que está sendo, do que foi aplicado ali pelo Copilot. Mas no sentido do conteúdo ali dentro dos slides está sempre correto. Eu, pelo menos, nunca peguei, né, nada dele falando algo que não esteja correto. Mas é sempre importante, mais uma vez, a gente está revisando.
O design inteligente, ele oferece sugestões de design, né, com base no conteúdo dos seus slides, com isso garantindo que a apresentação tenha um visual profissional e consistente, ou que ele tenha algo mais formal ali da maneira que você pedir para ele. Por exemplo, como eu tinha falado aí, uma apresentação para crianças, por exemplo, tá? Automatização de tarefas, ele pode automatizar tarefas repetitivas, como nos outros recursos aí do pacote Office, que a gente já falou, é algo que a gente sempre fala dessa automatização, e aí ele pode ajustar imagens, e com isso, ajustar imagens e formatação de texto, e aí com isso ele ajuda otimizando, economizando tempo e esforço. E sugestões de melhoria. O Copilot pode analisar a apresentação e sugerir melhorias. Você pode perguntar para ele ali no prompt: analisa a minha apresentação e me sugira melhorias. Ele vai analisar e se ele achar que tem algo ali que possa ser melhorado, ele vai trazer essas melhorias para você e vai te perguntar se você quer ou não que ele aplique essas melhorias, tá? Então ele pode, por exemplo, simplificar textos ou adicionar elementos visuais para melhorar aí a sua apresentação. Vou passar o vidinho agora aí do Copilot no PowerPoint para que vocês possam ver ele trabalhando aí. Inclusive, a gente vai fazer uma apresentação aí. Ele vai criar, eu vou fazer a criação aí relacionado ao texto ali do documento da bicicleta elétrica. Então, como eu mostrei ali, ele tem o botão do Copilot em cima e ele também traz ali no meio o botão. Aí, aqui eu estou procurando um arquivo, está fazendo referência ao arquivo ali, né? Que é o da bicicleta elétrica, por exemplo. E a gente vai fazer uma apresentação aí relacionada a ele. Ah lá, ele fala, vou criar uma apresentação sobre. Aí referenciou o documento e eu pedi para ele, com todas as especificações e os benefícios de comprar, de adquirir ali a bicicleta elétrica. Ele vai gerar ali, ele vai trazer, ele vai analisar o documento lá do Word, vai gerar ali o conteúdo de cada slide e vai me perguntar: é isso? Posso gerar os slides? A gente analisa ele, o que ele está trazendo em cada sessão ali, né? O que ele vai trazer. E aí, depois que eu clicar no botão ali de gerar slides, ele vai me trazer os slides prontos já do que eu pedi para ele. Ele tem uma limitação de no máximo 40 slides, ele não passa disso. Então ele pode trazer aí, eu acho que é no mínimo, na verdade, nesse está dando 16 slides, eu acho, nessa apresentação que eu pedi, mas ele tem essa limitação aí de até 40, tá? Ele leva um tempinho até ele gerar, o que é normal, né? Porque ele está trabalhando em cima da solicitação, ainda mais que ele está fazendo a referência de outro documento, então é normal ele levar um tempo até ele criar. Vai lá, tá feito. Ele criou todos os. Ele me pergunta se eu quero manter ou não. E aí ele trouxe todos os slides ali já pronto. Olha lá, especificações, benefícios da bicicleta, já com algumas imagens. Dessa vez ele trouxe imagens relacionadas à bicicleta, né? A parte do design, talvez, ali, pessoal, o que a gente pode chamar ali de perfumaria, talvez, né? Não é algo que ele faça tanto profundo se você não pedir para ele. Então ele me trouxe algo bem básico ali na apresentação, mas é uma apresentação pronta. A gente tem um recurso do design ali, que tá, o botão tá até do lado do Copilot ali em cima, que a gente pode pedir para com o design, ele pode trazer ali recomendações ali do que a gente pode alterar. Então é importante, inclusive ali no final da conclusão, ele traz ali anotações, o que a gente pode estar falando ali sobre a apresentação, sobre o slide, na hora de apresentar ela. Então é bem interessante isso aí, o que ele traz aí de informações aí dentro também na parte de anotações. Aí eu vou pedir para ele criar agora um slide no final da apresentação com um slide de agradecimento. Ele vai gerar. Para vocês verem, na primeira vez eu utilizei o botão do Copilot que está no centro ali da tela, e agora, nessa segunda, eu já utilizei o prompt dele próprio. Olha lá, ele criou para mim um slide final de agradecimento. E ainda me trouxe ali no final como agradecer ali, o que falar talvez nesse slide. E ele também informa, se você desejar, o design ali pode também ajudar a opção de layout ali a serem considerados. Então, nesse sentido aí é bem interessante.
O Copilot pode apoiar muito em apresentações que a gente cria, caso a gente não tenha tanto conhecimento aí na apresentação, na criação de slides, né? Agora eu vou pedir para ele criar uma apresentação sobre o Copilot para o 365, com os benefícios e as melhores práticas. Aí, claro, eu tenho alguns, como que eu posso dizer, dados aqui dentro, e documentos que falam sobre o Copilot dentro do meu OneDrive, ou até mesmo dentro do meu SharePoint, mas ele consegue trazer via internet também o que for necessário. Aí essa apresentação já vai ter 24 slides, que tem um máximo de 40, e aí ele está dividido por sessões. Eu vou pedir para ele gerar os slides. Leva um tempinho, que é normal, né? Que ele está gerando, fazendo. Ainda mais que agora ele está pesquisando via internet ali o conteúdo dos slides e fazendo a criação. Mas é bem, bem legal, pessoal. Assim, ó, eu vou fazer uma criação aí de uma apresentação de Copilot em 2 minutos. Então é algo para otimização de tempo, assim, ajuda muito na entrega dos benefícios, né, que ele entrega aí para nós. Então, assim, a gente depois só teria o trabalho de revisar, ver se o que ele passou está correto, adicionar alguma coisa e fazer a parte ali do design ali dos slides para que ele possa ficar melhor apresentado ali na hora da gente fazer a apresentação. Aí bem interessante, ó, ele traz por sessão, às vezes tem sessão que tem mais de um slide, então ele traz todas essas informações aí. Aí eu até vou mostrar para vocês na parte do design ali, o que ele pode apoiar a gente também ali nessas alterações. Mas todos os slides ali estão por sessão, igual ele trouxe. Então, por exemplo, no design aí, ó, eu posso escolher uma alteração ali que eu queira fazer para ficar melhor apresentado. Lá. Por exemplo, eu deixei até a imagem no meio completa e o texto na frente. No segundo slide eu vou fazer a mesma coisa. Deixei a imagem no fundo e coloquei na frente ali a parte da escrita ali do que vai ser apresentado. Então, a parte do design também é bem interessante a gente estar utilizando esse recurso aí que o PowerPoint entrega. E aí, ele junto com o Copilot ele sendo utilizado, a gente deixa a nossa apresentação mais avançada ali, com uma melhor entrega do que a gente precisar para apresentar no PowerPoint, tá? Aí o Copilot para o Outlook. Esse aqui eu acho que é o que o pessoal mais pede para estar conhecendo, né? Que principalmente aí na parte de resumo, como eu já tinha falado anteriormente no começo da apresentação. Ele vai apoiar também no sentido de criação de e-mails, né? Na redação ali. Então, falando aí dos benefícios, resumo de conversas. Por exemplo, a gente tem ali um histórico enorme, que vários e-mails foram trocados e você foi adicionado depois ali nesse histórico de e-mails. Então, ao invés de você ler e-mail por e-mail, a gente pode pedir para o Copilot fazer um resumo ali de todo do histórico de e-mails. Ele vai fazer esse resumo e trazer para a gente esse resumo separadamente ali desse histórico de e-mails, tá? Redação de e-mails, o Copilot pode ajudar a redigir e-mails, sugerindo frases, até mesmo completando mensagens com base no contexto que você está utilizando. Organização da caixa de entrada, isso é bem legal. O Copilot ele pode ajudar a priorizar a caixa, priorizar e organizar a sua caixa de entrada. Aí ele pode destacar e-mails que são mais importantes e sugerindo ações a serem tomadas aí dentro da sua caixa de entrada de e-mails, tá? Integração com o calendário, ele pode sugerir horários para reuniões, ajudar a gerenciar compromissos diretamente do seu e-mail. Então, ele também tem essa integração ali não só com os e-mails, mas também com o calendário. E aí, com isso, o Copilot faz com que a ferramenta do Outlook tenha um aumento de eficiência na produtividade aí do gerenciamento de e-mails. Vou passar aí a apresentaçãozinha do vídeo para vocês, né, a demo aí, para vocês verem ele utilizando. Então aqui eu estou dentro de um próprio e-mail meu, utilizando o próprio e-mail da Gênesis, tá? E aí a gente tem um botãozinho do Copilot dentro ali do texto e também lá em cima no canto direito a gente tem. Aí eu vou pedir para ele criar um e-mail sobre os benefícios e as melhores práticas do Copilot aí, ó, para uma apresentação, para um envio para um cliente.
vai perguntar também, solicitando as dúvidas do cliente sobre o Copilot. Beleza, ele vai escrever o e-mail, né? Vai gerar aí para nós. Beleza, ele gerou o e-mail, trouxe ali a informação é, sobre o Copilot, informando o que ele pode trazer na organização, no dia a dia, né? Os benefícios que ele traz. Então, ele já me trouxe um e-mail pronto, do qual eu tenho que, claro, analisar, ver se está correto as informações que ele trouxe, mas ao invés de eu ter que escrever, redigir tudo isso, ele já me trouxe pronto. Então é algo bem interessante aí que o Copilot apoia, faz para nós. E assim, nesse sentido, ele traz algo bem interessante. Aí que eu peguei um e-mail que a Microsoft própria mandou aí para mim sobre o Copilot mesmo, e aí eu pedi para ele resumir. Eu cliquei no botão lá em cima dele, né? Pedi para ele resumir, foi até muito instantâneo, muito rápido que ele trouxe, até porque é um e-mail da própria Microsoft, então ele já tinha ele reconheceu muito mais rápido, mas ele me trouxe um resumo. Então, tudo bem que nesse daqui só tinha um e-mail, não tinha mais um histórico, né? Não eram vários e-mails, né? Várias mensagens, mas foi até rápido a resposta que ele me trouxe, mas ele me trouxe um resumo sobre o e-mail que foi enviado para a Microsoft para mim ali sobre o 365. Então, foi como eu falei, é algo que ele pode apoiar muito aí, principalmente na criação de e-mails, respostas. Ele pode apoiar também na forma como a gente está escrevendo o e-mail. Ah, eu preciso que seja algo mais formal. Analisa para mim o que eu escrevi. Ele vai analisar e se precisar fazer alguma alteração para deixar com mais formalidade ali a sua mensagem, ele vai aplicar e te perguntar se pode ser assim. E também nessa parte do resumo aí. Não consegui trazer para vocês aqui a parte da caixa de entrada, da organização que ele pode fazer ali, porque às vezes pode aparecer algum dado da Gênesis e tudo mais, e eu não tinha um ambiente de demo ali para poder mostrar para vocês, então eu acabei utilizando meu próprio e-mail da Gênesis para fazer a apresentação aqui, mas ele é bem interessante também que ele pode já ajudar a priorizar ali na caixa de entrada do nosso e-mail e também na parte de calendário, como eu falei no slide anterior, tá? Aí falando sobre agora o Copilot no Teams. O Copilot no Teams ele pode resumir pontos principais discutidos, ele pode identificar o que alguém disse aí, o que foi falado o que cada pessoa falou. Até vou mostrar isso na apresentação também, que ele consegue com a transcrição ali. Hoje, a transcrição já é um recurso que está sendo entregue pro próprio Teams, né? Mas aí, por exemplo, se você não tem a licença do Copilot, ao final você não consegue ver, por exemplo, a ata ali, porque o Copilot ele cria na reunião, se você ativou a transcrição e a gravação, no final você pede para ele gera uma ata ali do que foi conversado ali naquela reunião. Então ele pode trazer alguns pontos ali e ele também traz pontos que ficaram em aberto. Por exemplo, eu fiz uma reunião e ficou alguns pontos ali que eu preciso na próxima reunião trazer. Ele vai reconhecer e trazer para você quais são esses pontos que ficaram em aberto, tá? Então, no resumo de reuniões, ele pode resumir os pontos principais discutidos, identificar quem disse o quê e destacar, por exemplo, se há consenso ou discordância e sugerir itens de ação ali também dentro desse resumo de reuniões. Assistente de chat. No chat do Teams, você pode usar o Copilot para encontrar informações enterradas em documentos ou conversas. Você pode também pedir para ele redigir mensagens e até mesmo reduzir mensagens não lidas. Então, por exemplo, a gente também tem um histórico grande ali de que foram trocados, você foi adicionado talvez depois ali do seu. é, é, depois do histórico ali, mas foi compartilhado todo o histórico ali do chat ali com você. E ao invés de você ler mensagem por mensagem do que foi escrito, você pode pedir para ele resumir as mensagens e ele vai te trazer esse resumo. Acompanhamento de tarefas. O Copilot ele pode listar, trazer uma lista de itens de ação, ele pode sugerir perguntas de acompanhamento, ele pode gerar notas de reunião e ele ajuda a manter todos os participantes na mesma página, tá? Integração com outros aplicativos, o Copilot ele se entrega aí com dados de documentos, apresentações, e-mails, calendários, e aí com isso ele facilita o acesso e o uso dessas informações diretamente no Teams. Hoje o Teams, pessoal, ele não é uma ferramenta, falando dele, né, de somente bate-papo, de chat, ele é uma ferramenta de colaboração,
onde a gente pode criar documentos dentro dele, fazer várias integrações ali. Então, o Copilot, ele entende que não é só o chat, ele pode fazer, te trazer outros benefícios ali dentro do Teams, além dessa parte de conversa de mensagens ali, tá? Eu vou apresentar um vídeo para vocês, pessoal, agora. Ele tem um áudio, não sei se o áudio vai sair belezinha e se o vídeo também vai sair perfeitamente, espero que sim. Ele está em inglês, mas é bem interessante o que ele traz aqui, que é principalmente a parte da ata ali que eu falei da reunião. Ele vai falar sobre o Copilot dentro da reunião do Teams. Então ele traz ali o que pode ser no final, o que você pode ver, os insights que ele traz, a ata de reunião que eu falei, vai trazer o que cada um falou. Então eu vou passar o vidinho para que vocês possam ver aí e entender o que ele traz, que é bem legal, tá? Né? Beleza, pessoal? Bem, espero que vocês tenham entendido aí o que ele fez, mas só para dar um resumo aí o que ele apresentou, né? O Copilot aí nas reuniões do Teams. Ele mostrou a ata no final ali, né? De uma reunião onde você pode fazer o acompanhamento. Ele traz ali a ata, as menções, a transcrição do que cada um falou. E depois ele mostra numa reunião que está sendo, tá em execução a reunião, né? Ela tá no meio da reunião ali, por exemplo. Ela já fez algumas perguntas pro prompt ali sobre questões que ficaram em aberto, talvez, e aí ele fez a anotação e trouxe para ela. Então, ele pode ajudar a apoiar a gente em reuniões, principalmente nesses pontos. Às vezes, a gente está fazendo alguma reunião sobre algum tema e passou alguma coisa que a gente talvez esqueceu, a gente pode perguntar para o Copilot, quais foram os temas discutidos. Ele vai trazer quais pontos ficaram abertos na reunião. Ele também vai trazer. Então é bem interessante aí o que ele entrega aí na parte de reuniões dentro do Teams, tá? Eu vou apresentar um outro vídeo que agora foi o que eu gravei dentro do meu próprio Teams, do Teams aqui da Gênesis. É, eu fiz uma apresentação aqui e aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que foi. Aqui eu fiz um pré-webinar Copilot, onde participou eu, a Brenda e a Priscila. Nessa apresentação somente eu falei, tá? Não, a Priscila e a Brenda acabaram não falando nada, que elas só assistiram eu falar sobre o Copilot ali para elas. Mas ali ele mostra, né, tudo o que foi feito ali. O Teams mostra ali que a reunião foi iniciada, que ele comecei a gravar na nuvem. Depois eu interrompi a gravação minha ficou gravada no meu OneDrive. E aí eu pedi para ele exibir a recapitulação. Ele tem a gravação ali de como foi, ele até traz o horário, tudo certinho do lado esquerdo. Ali em cima, ele traz quais documentos foram utilizados dentro da minha apresentação ali, da reunião. Do lado esquerdo aqui, ele traz, se eu quiser recapitular, assistir novamente, eu posso assistir. Os participantes, os palestrantes, está me mostrando só eu, porque só eu falei. As meninas não acabaram não falando durante essa reunião. Ele me traz alguns tópicos aí que eu posso pesquisar sobre eles. E ali os capítulos também. Ele está dividindo ali por capítulos a apresentação, que ele fez esse reconhecimento. Aqui do lado direito ali tem um resumo de A. Ele traz todo um resumo do que foi apresentado durante a reunião. Então é bem interessante, foi igual eu falei, ele pode me trazer algumas opções, talvez, de que algo ficou em aberto ali, alguns pontos. Então é bem interessante o que ele traz.
sempre aquela mensagem, né? Gerado por IA e verifica a precisão. Eu posso fazer uma cópia ali do lado direito no botão que tinha, que eu mostrei, mas ele trouxe ali todo um resumo do que foi apresentado, tá? Aí a gente tem os botões ali de gostei e não gostei, que você pode dar, e a Microsoft provavelmente, depois que eu clicasse naquele botão, ela ia me perguntar por quê. Aí anotações. Acabou não tendo nenhuma anotação aqui dentro dessa reunião, mas se tivesse, ele traria e eu posso adicionar. A parte de menções aqui também. Como somente eu acabei falando e não foi mencionado nenhum usuário, nenhum colaborador que estava dentro da reunião, ele acabou não trazendo nada, mas se tivesse alguma menção, ele ia trazer. E aí a transcrição. A transcrição é o que cada um falou. Então ele reconheceu tudo que eu estava conversando, falando, como eu estava apresentando para a Priscila e para a Brenda ali, fazendo a apresentação do Copilot para elas, ele acabou trazendo só a minha fala ali, mas ele pegou tudo que eu falei. Então, para vocês verem que eu falei bastante coisa ali para elas, eu apresentei para ele e ele trouxe essa transcrição. Claro que muitas vezes, pessoal, a transcrição acaba não sendo perfeita, tá? Mas é porque às vezes ele não reconhece o que a gente está falando, mas ele traz tudo ali, vai trazendo o que a gente está falando, mas muitas vezes não está certeiro. A gente pode baixar essa transcrição, que é bem interessante, e também excluir ela se for necessário, tá? Então é bem legal aí o que o Copilot traz, principalmente nessa parte ali do resumo, que ele traz uma ata ali da reunião, é bem interessante e pode apoiar muita gente depois de uma reunião, por exemplo, com algum time nosso interno, ou até mesmo com um cliente, algum parceiro, a gente pode também depois enviar um e-mail sobre essa apresentação. A gente tem um Copilot dentro do próprio Teams, que ele está ali, ó, na parte do meu chat ali, e aqui também ele traz a parte do trabalho, né, e a parte do Copilot Web, que aí você pode escolher com qual você quer utilizar, e você pode fazer as próprias perguntas ali, pesquisas pelo Copilot da web, e aí no Copilot do trabalho, ele pode trazer algumas informações sobre o seu dia a dia. No entanto, que eu vou perguntar para ele, Copilot, quais são as minhas reuniões no dia de hoje? Ele vai me trazer a resposta ali com as minhas reuniões e pode me trazer até algumas informações sobre as reuniões também. Olha lá, ó, eu te falo, olá, Rafael, você tem 4 reuniões no dia de hoje. Ele vai me trazer só 3, porque teve uma reunião que foi cancelada, mas como no calendário mostravam 4 reuniões, ele entendia que tinha 4, mas ele só me trouxe 3 reuniões ali, porque a outra foi cancelada. Então aí ele traz o organizador de cada reunião, o horário dela e algumas informações. Aí ele até fala, se você precisar de algumas informações, você pode me trazer. Ele tem as referências ali embaixo, a gente pode fazer editar em page, posso fazer uma cópia e tem o botão de like ali, né? E gostei, não gostei, e também o botão de compartilhar. Aí ele me traz algumas recomendações, algumas sugestões embaixo ali, qual a pauta da reunião Microsoft, quais são alguns participantes. Então, olha lá, ele me trouxe, ó, quais são os participantes da reunião Microsoft, que é uma reunião diária que eu tenho com o meu time aqui, que seria a Brenda aí, e ela que fez a organização. Então tá lá, contou com sua participação, e aí ele me trouxe ainda ali uma apresentaçãozinha ali embaixo sobre a reunião, tá? Então, assim, o Copilot pode ajudar bastante a gente, porque aí ele tem essa integração com o nosso calendário, que aí o calendário do Teams está integrado com o calendário do Outlook, então ele pode trazer para mim todas essas recomendações. Eu perguntei para ele se ele poderia me enviar o link da reunião da Microsoft. Ele disse que infelizmente ele não poderia enviar, mas que eu poderia pedir para a Brenda, né, para ela me enviar o convite da reunião. E aí eu posso perguntar para ele qual a pauta da reunião da Microsoft, dentro do prompt aí. Ele vai me trazer quais são a pauta da reunião de hoje. É que essa reunião já tinha sido já realizada, porque ela era no período da manhã. Então, ele já me trouxe ali o que foi conversado no dia a dia ali, naquela reunião diária com a Brenda ali, do que eu fiz com ela, e aí ele traz ali a pauta da reunião do que foi conversado. Então é algo bem interessante também ali que ele pode trazer para nós nas reuniões do dia. Claro que às vezes a gente acaba esquecendo algum ponto, alguma coisa, é só a gente vir perguntar para o Copilot que ele pode trazer pelo prompt aí. E aí, como eu falei, ele tem a opção da web também ali para a gente poder fazer pesquisas, caso você não queira abrir lá no eu estou trabalhando dentro do Teams aqui, já vou utilizar ele no próprio Teams. Você pode fazer isso, não necessariamente ter que ir lá no navegador e utilizar ele por lá, tá? Então, assim, é bem interessante a integração do Copilot 365 aí com o Teams também, tá?
Aí, pessoal, aqui é mais falando para quem administra aí o nosso tenant, né, o nosso ambiente corporativo do 365, que é o Admin Center. O Copilot para o 365 ele está dentro do Admin Center hoje, então ele traz alguns benefícios para nós. Por exemplo, interações em linguagem natural. Você pode realizar tarefas utilizando consultas em linguagem natural, como, por exemplo, mostrar os usuários na Austrália com licença do TIM atribuída. Ele vai trazer essas informações. Outro benefício, orientações contextuais e sugestões proativas. O Copilot fornece orientações contextuais e sugestões proativas para ajudar a navegar e gerenciar o ambiente do 365. Então, ele pode trazer recomendações também ali do que você pode fazer para estar utilizando dentro do seu admin center do 365. Relatórios de uso, ele pode trazer relatórios, você pode, até na apresentação dele aí, eu vou mostrar para vocês, me fale quantos usuários ativos nós temos hoje no Tenant. Ele vai te trazer aquela resposta. Quantos usuários estão ativos, mas com status desabilitado? Ele vai trazer também essa resposta para você, fazendo essa pesquisa dentro dos nossos usuários da organização ali dentro do 365. E aí ele pode incluir, né, métricas de ativação e uso ativo também, tá? A navegação facilitada, o Copilot ele ajuda a navegar entre diferentes páginas e recursos dentro do centro de administração do 365, e aí ele pode fornecer links diretos e trilhas de navegação, talvez aí com recomendações ou documentações da Microsoft, ele pode fornecer ali alguns links para que a gente possa fazer uma análise e aplicar talvez alguma demanda que a gente tenha dentro do 365 ali do admin, tá? E aí a parte de suporte e diagnóstico, o Copilot fornece aí suporte para desafios ou perguntas relacionadas à administração do 365, e aí ele inclui soluções de diagnóstico para problemas específicos aí que ele pode se apoiar. Claro que pode ter, às vezes, alguma demanda, algo que você precisa ali que ele não consiga reconhecer. Por exemplo, o que eu apresentei no Teams lá, que eu pedi para ele me trazer o link, ele não me trouxe, mas é algo aí que às vezes a gente que não consiga integrar naquele momento ali para você, mas talvez a Microsoft fazendo autorizações dele aí, ele consiga trazer algum benefício aí nessa parte aí de soluções de diagnóstico e problemas específicos, tá? Aí eu vou trazer o vidinho aqui para vocês, né? A demo que eu fiz é dentro do próprio Admin Center da Genesis, tá? Então por isso que eu gravei, preferi gravar um vídeo aí para vocês terem essa visão de como utilizar, para não ter nenhum vazamento aí de alguma informação da própria Genesis, tá? Então, pessoal, a gente tem o Copilot ali em cima, o botão dele, e a gente tem a parte dele aqui também dentro do menu do 365, onde ele já traz algumas informações, mas eu vou abrir o prompt dele aqui e vou perguntar para ele, por exemplo, quantos usuários ativos tem no nosso ambiente corporativo aqui no 365, que é a primeira pergunta que eu vou trazer para ele. Vamos lá, quantos usuários ativos temos hoje no Tenant? Ele vai fazer a pesquisa, vai pesquisar quantos usuários nós temos. Até interessante que ele vai trazer a resposta, acho que em inglês dessa vez. Ele não trouxe em português, talvez seja algo da própria Microsoft aí, por ele ter respondido em inglês. Mas é claro que depois ele pode trazer algo um pouco diferente. Ah lá, ele me trouxe, ó, eu encontrei 191 usuários ativos. Eu posso até fazer um export ali. Ele sempre traz aquela mensagem, né, que pode estar incorreto. Mas eu posso exportar para uma planilha de Excel, por exemplo, desses 191 usuários aí. Aí eu vou perguntar para ele agora, quantos usuários ativos estão com status de desativados, né? Status desativado. Ele vai trazer também essa informação aí de quantos usuários estão com status desativado. Leva um tempinho para ele fazer, o que é normal, né? Olha lá, ele me trouxe 30 usuários que estão ativos, mas eles estão como bloqueados no tenant aqui da Genesis. Eu poderia até fazer o export também, se fosse necessário aí, desse número de usuários. Aqui eu vou perguntar para ele qual é a localização, né, a localidade dos usuários. Eu acho que essa informação ele não vai conseguir me trazer. Lá, ele falou, ó, não consigo trazer essa informação para você. Mas talvez tenha sido a pergunta, da maneira que eu perguntei para ele, talvez ele não tenha reconhecido. Então, pessoal, foi até algo bem legal ele não ter trazido essa informação, para a gente entender que muitas vezes a IA pode ser que ela não entenda o que você perguntou.
Então, talvez seja necessário a gente fazer novamente a pergunta. Eu não refiz a pergunta ali da localidade, eu fui para a parte de grupos, perguntei para ele quantos grupos eu tinha ativo. Olha lá, ele falou que encontrou 528 grupos. Agora ele já me trouxe a resposta em português. Então ficou algumas em inglês e outras em português, o que é um pouco normal aí dele fazer o Pilot, mas ele me trouxe e eu posso pegar essas informações e fazer um export delas ali para uma planilha no Excel, tá? Então é bem interessante aí o que ele traz dentro do Admin Center, ele pode apoiar em algumas demandas, em algumas informações que a gente tem. Por exemplo, ali a parte de usuários. A gente sabe que tinha 191 usuários, mas provavelmente tem dentro deles ali usuários que estão com status de bloco ou desativado. Aí eu perguntei para ele quantos usuários são. Então, são informações que a gente às vezes teria que entrar lá na parte de usuários para verificar e fazer esse levantamento de quantos estão. O Copilot já fez esse estudo, essa análise me trouxe, e eu poderia muito bem exportar aquilo ali para um Excel e depois fazer uma apresentação ou mandar para alguém, já algo bem pronto ali e bem rápido na otimização de tempo, que é algo que o Copilot preza muito aí, que a Microsoft sempre bate nessa tecla, que é a otimização de tempo aí que o Copilot entrega. E na produtividade também, né, pessoal? Porque a gente está tendo otimização de tempo, mas está sendo muito produtivo também na entrega aí e sendo muito rápido. E aí, agora no final, pessoal, finalizando aqui, falando um pouquinho dos Copilots que a Microsoft entrega. Então, hoje a Microsoft ela tem vários tipos de Copilot. O Copilot do 365, ele está integrado com o Bing, com o navegador Microsoft Edge. O Copilot para o web, você pode utilizar ele em qualquer navegador, tá? A gente consegue fazer tanto o Chrome, outros navegadores que a gente tem aí, ele funciona ali a pesquisa via web, mas, por exemplo, a parte do trabalho ali, que o Copilot do 365 mostra, seria só dentro do Edge mesmo, tá? E aí a gente tem ele no pacote Office ali, né? No Word, Excel, Outlook, PowerPoint, dentro do Teams, é, dentro das reuniões do Teams ali, né? Da parte de chat, a parte de colaboração dele também, o Copilot se integra, bem interessante. E aí a gente tem a parte do Windows no Copilot. Hoje o Windows no Copilot ele foi um pouquinho alterado ali. Quando você procura ele no Windows, ele acaba te direcionando para o Edge, para você utilizar no Edge. Então hoje não está sendo tanto utilizado ele como um aplicativo dentro do próprio Windows, tá? Mas ele te direciona para o Edge, onde você pode fazer as pesquisas ali, as perguntas para ele, ele vai te trazer. E aí, falando dos outros Copilots, a Microsoft tem um Copilot, por exemplo, o Copilot for Sales, que ele é direcionado ao Dynamics, né, que é o CRM, o RP da Microsoft. Então, quando você contrata ele ali, você tem bastante benefícios ali na entrega ali que ele pode te apoiar. Tem o Copilot do Fabric. O Fabric, para quem não conhece, ele é uma ferramenta, um recurso dentro do Azure, e é um recurso que ele vai te entregar Power BI, ou, por exemplo, Data Lake, Data Sheet. Então, ele faz ali uma gestão de dados ali, no sentido, como que eu posso dizer, uma análise dos dados ali, né? Que a gente tem a parte de gestão e governança de dados ali que a gente faz dentro do Purview, mas aí aqui seria um pouquinho diferente dessa gestão. Mas ali o Copilot pode te apoiar em criação de dashboards dentro do Power BI, por exemplo. Ele pode apoiar bem legal nesse sentido. A gente tem o Copilot para segurança, que seria dentro do Defender, onde ele pode apoiar também ali com recomendações para o Defender, ou o mesmo aplicar alguma configuração que você precise. Você pode perguntar para ele dentro do prompt e ele vai trazer para você a recomendação do que fazer, e muitas vezes até aplicar, como ele faz no pacote Office. Ele pode fazer alguma aplicação de alguma configuração. Claro que ele vai perguntar para você se você quer manter ali essa configuração. A gente tem um Copilot do GitHub, que é bem interessante também para quem, o pessoal do time de desenvolvimento aí, utilizar ele. É bem legal que ele apoia muito aí na parte de desenvolvimento. A gente tem alguns clientes aqui na Gênesis que utilizam esse Copilot do GitHub, e aí o feedback que a gente tem é sempre muito positivo, que o pessoal gosta muito de utilizar ele, tá? E aí a gente tem o Copilot para o Power Platform, que daí seria, por exemplo, para o Power Pages, Power Apps, Power Automate. Ele também apoia bastante. Dando um exemplo para vocês aqui, falando do Copilot do Power Platform, eu fui numa apresentação da Microsoft, na própria Microsoft lá em São Paulo, há um tempo atrás, e eles apresentaram para a gente o Copilot utilizando dentro do Power Platform, e ele criou ali em 10 minutos um aplicativo. Na apresentação lá, eles entraram dentro do Power Apps e falou: preciso que você crie um aplicativo
e direcionou ali uma base de dados do Excel, por exemplo. O Copilot fez a criação do aplicativo, claro que falta o design, que a gente poderia, depois isso é necessário a gente fazer manualmente ali, mas ele já entregou o aplicativo funcionando, em funcionalidade ali já pronto para ser colocado em produção, faltando somente essa parte ali do design dele. Mas foi bem interessante lá, é um Copilot bem legal que pode apoiar muito para quem utiliza nesse sentido aí de aplicativo, ou de páginas, de criação de páginas, dentro do Power Platform aí, tá? Então, esses são os Copilots que a Microsoft entrega. Hoje a gente falou aí sobre o do 365, mais para frente a gente pode estar falando sobre os outros Copilots aí. Se for necessário também, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente pode fazer uma apresentação para vocês sobre os outros Copilots e conversar também com vocês se vocês tiverem aí dúvidas ou queiram conhecer sobre os Copilots que a Microsoft entrega, tá? Aí chegando ao final, pessoal, a conclusão aí do que os Copilots da Microsoft, aqui a gente está falando de todos os Copilots, não só do 365, mas ele tem um impacto significativo aí que podem ser de muita produtividade para o nosso dia a dia. Então, assim, essas ferramentas elas não apenas aumentam a produtividade, mas também promovem um ambiente de trabalho mais saudável e colaborativo, que é o mais importante aí, que a Microsoft sempre preza. Então, ele pode apoiar aí melhorando nossos fluxos de trabalho e também capacitar nossas equipes aí para alcançar resultados mais eficazes, tá? Então, é bem legal aí o que o Copilot entrega aí com essa IA, com essa ferramenta poderosíssima da Microsoft que a gente tem. E assim, a gente fica à disposição de vocês. Estamos aqui disponíveis para apoiar vocês, para vocês entenderem o Copilot. A gente tem uma equipe aqui de serviços nossa que tá ambientada aí no dia a dia a fazer a doação do Copilot. A gente pode apoiar vocês ali na parte de doação, de estratégia, de como apresentar o Copilot para os colaboradores aí, que sejam de outras áreas, não da área de TI, que talvez não tenham tanto conhecimento. Então a gente fica totalmente à disposição de vocês aí, para que se vocês precisarem aí de um apoio, a gente está apta a apoiar vocês aí nesse sentido, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado, agradeço aí vocês. E